1 Samuel, capítulo de número 4, versículo 5 ao 11. 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 5 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comporte-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comporte-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Palavra do Senhor Deus. Um texto muito interessante que nos serve de exemplo para mim e para você. Porque, de acordo com o texto sagrado, era atribuído à arca da aliança de Deus um poder sobrenatural. Era atribuído um poder à arca da aliança. O povo de Israel estava lutando contra os filisteus. Eles já haviam tido uma derrota. Então eles tiveram uma ideia, os israelitas. Disseram: olha, vamos trazer a arca da aliança aqui para o arraial, para o campo de batalha. Porque a hora que a arca da aliança estiver aqui, eles acreditavam que havia um poder nela, e eles venceriam a batalha. Iriam vencer a batalha contra os filisteus. E eles trouxeram a arca da aliança para o arraial, para o campo de batalha. Gritaram, jubilaram, comemoraram. E chegou ao ouvido dos filisteus que a arca da aliança estava ali, no arraial dos israelitas. E os filisteus conheciam a história da arca da aliança, conheciam as histórias do Deus de Israel. E os filisteus ficaram com medo e disseram: ai de nós, porque os filisteus tinham a visão que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era um Deus, eram vários deuses. Eles não tinham a visão que era um único Deus. Por isso que eles diziam: ai de nós, que os deuses chegaram ao arraial. Porém, nós sabemos que a arca da aliança era a arca da aliança do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um único Deus. E os filisteus sabiam o que tinha acontecido com os egípcios, as pragas que foram lançadas no Egito. Por isso eles disseram: ai de nós, porque foram esses deuses que lançaram as pragas nos egípcios. Então, ai de nós, agora nós estamos numa situação ruim. Porém, eles lutaram contra o exército de Israel. O exército de Israel estava com a arca da aliança. E os filisteus lutaram contra o exército de Israel. E por incrível que pareça, o exército de Israel foi derrotado, mesmo com a arca da aliança. Eles tinham um objeto que era de Deus, que era a arca da aliança, um artefato. Eles levaram esse objeto, esse artefato, para o campo de batalha. E mesmo assim, eles perderam a batalha. Nós vamos ver, de acordo com o contexto da história,
que Israel perdeu a batalha pelo fato de não estar em aliança com Deus. Então, quando uma pessoa, isso serve para mim, isso serve para você, quando uma pessoa não está em aliança com Deus, meu amigo, ela pode andar com a Bíblia debaixo do braço, ela pode andar de terno e gravata 24 horas, ela pode andar de vestido até nos pés 24 horas, ela pode andar com os cabelos compridos arrastando no chão. Olha, a pessoa pode fazer o que ela quiser, o que ela quiser. Ela pode mastigar a Bíblia, ela pode comer a Bíblia, ela pode fazer o que ela quiser. Preste atenção numa coisa. Ela pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Ela pode fazer o que ela quiser. Se ela não estiver em aliança com Deus, é tudo em vão. Nós vemos que Israel levou para o arraial a Arca da Aliança de Deus. A Arca da Aliança de Deus, se você estudar a história dela, você vai ver que certa vez, depois desse acontecido, ela fuzilou Uza, só dele ter colocado a mão na tampa da arca, só dele ter tentado segurá-lo, ela fuzilou ele, ele foi morto. Porém, o poder não estava na Arca da Aliança, o poder estava e está em Deus, ela era um objeto. Porém, o poder de Deus só se manifestava e só se manifesta para abençoar quando a pessoa está de acordo com as suas leis. Quando a pessoa não está de acordo com as suas leis, ele não se manifesta para abençoar. Nós vamos ver isso. Nós vemos quando o povo de Deus foi lutar contra a cidade de Ai, eles perderam a primeira luta. Por que perderam? Porque não estavam em aliança com Deus. Pois Acã havia o quê? Havia tocado no anátema, era contra o objetivo de Deus. Deus diz para não tocar em nada, enfim. Na segunda vez, quando eles foram lutar contra a cidade de Ai, estavam em aliança com Deus porque Josué tinha consertado a situação. Acã foi morto e a situação foi consertada. Venceram. Então repare que Israel perdeu, mesmo com a arca. Por que motivo Israel perdeu? Porque eles não tinham aliança com Deus naquele momento. Se eles estivessem em aliança com Deus, não precisaria de arca, não precisaria de cajado, não precisaria de nada, eles venceriam. Porque o que dá a vitória é o próprio Deus. Ele tem o poder para exaltar e também para derrubar, para humilhar. Ele tem esse poder. Então, Israel perdeu naquele dia. 30.000 israelitas foram mortos somente naquele dia. E por que motivo? Porque estavam fora da presença de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, tudo que nós fazemos aqui nessa terra, nós temos que fazer nos perguntando, se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? Será que isso agrada a Deus mesmo? Será que isso está de acordo com as leis de Deus? Porque se nós não andarmos de acordo com as leis de Deus, se nós não fizermos o que agrada a Deus, a aparência física não vai fazer ter aliança com Deus. O nosso jeito de vestir não vai fazer ter aliança com Deus. Andar com uma Bíblia debaixo do braço não vai fazer ter aliança com Deus. Ficar ouvindo louvores o dia inteiro não vai fazer ter aliança com Deus. Não vai. A pessoa pode colocar o louvor ali, tocar 24 horas dentro da casa dela. Se ela não obedecer a palavra, isso não vai fazer ter aliança com Deus. As pessoas de fora vão ouvir e vão dizer, nossa, aquela pessoa é de Deus, está na fé. E isso e aquilo. Mas, meu amigo, assim como aconteceu na batalha de Israel contra os filisteus olharam e disseram, nós estamos perdidos. A arca de Deus chegou no arraial. Olha, foi estes deuses aí que destruíram os egípcios, mandaram pragas. Nós estamos fritos. Que nada.
Deus não estava com Israel, coisíssima nenhuma naquele momento, não estava com Israel. A palavra é clara, Deus não estava, porque eles estavam fora da palavra. E quando a pessoa está fora da palavra, mesmo que ela professe o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, mesmo que ela ande com uma Bíblia debaixo do braço, mesmo que ela use terno, use gravata, use vestido, deixe o cabelo até nos pés, se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus não está com ela. Deus não está no negócio, Deus não está no que ela está fazendo, então não adianta. É só estética. Não tem problema nenhum o homem usar o terno, a mulher usar o vestido. Nós estamos usando aqui para que nós venhamos ter uma noção. De nada adianta. Nós podemos até passar uma imagem para as pessoas que são de fora, que nós somos pessoas de Deus, através das vestimentas, através do corte do cabelo, através do jeito de andar, de falar, andar com a Bíblia. Pode até enganar outras pessoas, outros seres humanos, que vão olhar para a estética. Mas quando se olha por dentro, meu amigo e minha amiga, se não estiver de acordo com a palavra, é aí que é reprovado. Você vê que enganar seres humanos é fácil. É fácil até enganar quem é de Deus, com a aparência. Nós vemos que Samuel, quando foi até a casa de Jessé para ungir um dentre os seus filhos como rei, ele não sabia quem era, mas o Senhor Deus sabia que era Davi o escolhido, mas Samuel não sabia, porque o Senhor Deus não revelou para Samuel que seria Davi. O Senhor Deus disse, vai até a casa de Jessé, o elamita, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido um para ser rei, porque segundo o meu coração eu encontrei a pessoa certa que vai ser o meu rei, que vai governar o meu povo. Samuel chega até a casa de Jessé, o elamita. Ele encontra um dos primeiros filhos de Jessé, Eliabe, o primogênito, o mais velho, o mais forte, o mais bonito, guerreiro, soldado. Samuel, na mesma hora, homem de Deus, na mesma hora disse, certamente é esse aqui o escolhido, porque ele é o primogênito, ele é o mais forte, ele é soldado de guerra, ele tem boa aparência, ele é isso, ele é aquilo. Samuel se enganou, porque Samuel olhou para a estética, para o físico, para o conhecimento, porque era primogênito e era homem de Deus. Samuel era homem de Deus. Samuel não andava fora dos caminhos de Deus. Nós não vemos Samuel andando fora dos caminhos de Deus. Homem de Deus, desde pequeno, consagrado a Deus, errou no julgamento, se enganou. Ou seja, é fácil enganar até homens de Deus, se passando por ser homem de Deus, através da vestimenta, através do falar, através da estética, isso e aquilo. Mas a Deus ninguém engana, meu amigo e minha amiga. É aí que está. Como ele disse para Samuel, Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu olho o que está dentro, Samuel. Esse aí está reprovado para mim, esse aí não serve. Ele está reprovado. E assim, nós podemos enganar as pessoas aqui na terra, através da nossa maneira de falar, através do nosso comportamento, através das nossas roupas, nossos sapatos, corte de cabelo. Podemos até passar uma imagem que somos pessoas de Deus. E outras pessoas podem acreditar, e até pessoas de Deus podem acreditar. Mas a Deus nós não conseguimos enganar. A Ele não. Ele ninguém engana, porque Ele olha o que está por dentro. E quando Ele olhar para mim e para você, e quando Ele nos examinar, se Ele encontrar algo que não está de acordo com a palavra dEle, seremos reprovados por Ele. Então é aí que está o grande X da questão. Não é se vamos convencer o A, o B, o C, o da esquerda, direito, que está à frente, que está atrás. Nós não temos que convencer as pessoas que somos de Deus. Nós temos que convencer a Deus. É muito interessante que, se você nunca prestou atenção, preste atenção. Na grande maioria das vezes, do nada a pessoa começa a conversar, ela já faz questão de dizer, eu sou evangélico, eu sou crente.
Por quê? Motivo de orgulho. Mas será que é mesmo? Porque a pessoa que realmente ela é de Deus, ela não precisa sair falando que ela é crente, que ela é evangélica, que ela é de Deus. O próprio Deus, através dos frutos, é quem vai mostrar se ela é ou se ela não é. Ela não tem que fazer propaganda de si própria para as pessoas, dizendo que ela é isso, ela é aquilo. Então que isso nos sirva de exemplo. Porque de nada adianta objetos, amuletos, andar com Bíblia debaixo do braço, colocar uma pulseira nos braços, dizer que é de Deus, colocar um anel, dizer que tem aliança com Deus, se ungir com azeite, dizer que tem aliança com Deus, de nada adianta, são objetos, são elementos. A arca da aliança original, a original, foi levada ao arraial. Israel perdeu a batalha. A arca da aliança original foi levada ao arraial e mesmo assim Israel perdeu a batalha. E por que perdeu a batalha? Porque não estava em aliança com Deus. Coisa séria. Coisa séria. Então de nada adianta, meu amigo, andar com Bíblia debaixo do braço, andar de terno, gravata, andar de vestido, isso e aquilo, e toda aquela pompa. Mas se quando Deus olhar para dentro e encontrar o que encontrou em Eliabe, então seremos reprovados. Seremos reprovados. Então que isso nos sirva de exemplo. 1 Samuel, capítulo de número 5, versículos 6 ao 9, diz assim. Aí muitos dizem, poxa, então quer dizer que a arca foi levada, não aconteceu nada, então Deus não se manifestava através da arca. Preste atenção. 1 Samuel, capítulo de número 5, versículos 6 ao 9. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdote, e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdote como aos seus arredores. Quando os homens de Asdote viram o que estava acontecendo, disseram, a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram, que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam, que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade, e levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Aí eu lhe pergunto, os filisteus venceram a batalha, roubaram a arca da aliança. A arca da aliança começou a ficar na cidade deles. Primeiro é colocada dentro do templo de Dagon. E no outro dia de manhã, quando eles levantam, a imagem de Dagon, que era uma estátua, estava com o rosto prostrado em terra. Primeiro sinal. Eles levantam a estátua de Dagon. No segundo dia levantam, a imagem está de cara por terra com sua cabeça cortada e os dedos cortados. Então eles tiram a arca da aliança de dentro do templo de Dagon. Você vê que começa a se manifestar sinais onde a arca da aliança estava. Você vê que a mão de Deus pesou sobre os filisteus, onde a arca chegava, mandava tumores, mandava hemorroidas, ele mandava ratos nas plantações, destruía, acabava com tudo. Agora eu lhe pergunto, por que quando a arca da aliança foi levada no arraial dos filisteus para batalha, por que Deus não lançou pragas naqueles soldados filisteus? A arca estava ali. Se a praga fosse em cima deles, Israel venceria a batalha na hora. Imagina todos aqueles soldados com hemorroidas, com tumores, com febre. Israel venceria a batalha na hora. Mas Deus não fez nada. Deus não fez nada porque Israel estava fora da palavra. Então, meu amigo, minha amiga, pode ser o que for. Pode ser o que for. Você pode
pegar um azeite consagrado lá em Israel, você pode pegar uma Bíblia de Israel, você pode ir lá no Rio Jordão e se batizar no Rio Jordão, onde Jesus Cristo foi batizado. Você pode fazer o que você quiser, você pode subir em cima do Monte Sinai e clamar a Deus lá de cima, onde Moisés clamou. Diz a palavra que Deus desceu sobre o Monte Sinai, o monte tremeu e fumegou, você pode subir lá em cima. Se não tiver em aliança com Deus, de nada adianta. De nada adianta. A arca da aliança, olha o que ela causou nos filisteus. A mão de Deus pesou sobre eles para destruir. Mas no dia que foi levado para o campo de batalha não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque Israel estava fora da palavra. Se não estiver na palavra não adianta. É tempo perdido. É tempo perdido. De nada adianta professar o nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, se não obedecer a sua palavra. Jesus diz, olha, aquele que ouve a minha palavra e pratica é insensato. Eu vou comparar uma pessoa sensata, uma pessoa inteligente, uma pessoa... Agora, o que ouve a minha palavra e não pratica é insensato, é louco. Ou seja, não adianta ouvir. Não adianta ler Bíblia se não praticar. Nós temos que ouvir a palavra e praticar a palavra, praticar o que nós aprendemos na palavra. Nós temos que ler a palavra e praticar o que está escrito. De nada adianta ler e ouvir e não praticar. Não adianta ficar lendo, fazendo cursos e mais cursos de teologia e isso e aquilo, buscando conhecimento, buscando. Mas se não pratica, de nada adianta. Aí uma outra pessoa que não tem conhecimento nenhum, mal sabe ler, mal sabe escrever, ela entende um versículo ali, ela diz, então eu tenho que obedecer assim, assim, assado, e ela passa a obedecer, e ela passa a ter aliança com Deus. E ela passa a ser cheia do Espírito de Deus, e a outra que está buscando conhecimento, que não obedece, torna-se uma pessoa fria, uma pessoa vazia da presença de Deus. Ela se enche do conhecimento, mas não se enche da presença de Deus. Então, nós temos que nos despertar. Nós temos que acordar para a realidade do que é a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 5, versículos 10 e 11 diz: Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: Trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e a nosso povo. Olha o medo. Olha o que a arca estava fazendo, ou melhor, o que Deus estava fazendo. Olha o que Deus estava fazendo, olha o desespero que aconteceu no país dos filisteus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes filisteus e disseram: Devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem a nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Viram o medo? Medo da arca. Olha o que começou a acontecer depois que eles levaram a arca para eles, depois que eles roubaram. Derrotaram Israel. Era comum naquela época, nós não podemos dizer roubo, porque era comum na época, quando um exército ia lutar contra o outro exército e vencia, eles saqueavam todos os despojos. Israel fazia isso. Isso não era roubo, era saque. Você derrotava o inimigo ou você tomava posse de tudo que ele tinha. E quando eles derrotaram Israel, Israel saiu correndo. Os que caíram mortos foram 30 mil, os demais correram e a arca ficou ali. Eles levaram a arca da aliança para o país deles. Então, saquearam, não roubaram. Então, a mão de Deus foi sobre eles. Foi sobre eles. E eles tiveram que devolver a arca. Eles devolveram a arca com medo. Então, isso serve de exemplo. A arca da aliança, considerado um objeto poderoso, porque eles acreditavam nisso, que a arca era isso, a arca era aquilo, e a arca foi feita a pedido do próprio Deus, mas o poder não estava na arca,
O poder estava e está em Deus. O poder não está na Bíblia. O poder está em Deus. A Bíblia é um livro. Você pode pegar a Bíblia e bater na cabeça de uma pessoa endemoniada que não vai acontecer nada. O poder não está na Bíblia, o poder está no nome de Jesus. Você pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da sua casa, que não vai proteger nada. Não significa nada, é um livro. É um livro. Não tem poder nenhum. Só tem poder se nós pegarmos o que está escrito ali e colocarmos em prática. Aí tem poder na nossa vida. Não no livro, na nossa vida. Aí vai ter o poder de Deus. Aí vai ter a proteção de Deus na nossa vida. Mas só terá quando colocarmos em prática o que está escrito ali. Então que isso nos sirva de exemplo para que possamos meditarmos. Temos que buscar aliança com o Altíssimo. De nada adianta viver uma vida aqui nessa terra se enganando. Porque, na verdade, nós não conseguimos enganar a Deus. Por mais que consigamos enganarmos outras pessoas, que somos de Deus e isso e aquilo, mas a Deus ninguém engana. Então, no fundo, se a pessoa não praticar, ela está enganando quem? Ela mesma. Ela não está enganando Deus, porque Deus sabe. Sabe por que Deus sabe? O próprio Jesus disse que naquele dia muitos vão chegar diante dele e vão dizer: mas Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós curamos enfermos, em seu nome nós pedimos para o paralítico andar, o paralítico andou, em seu nome nós fizemos maravilhas, em seu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vai dizer: ok, é verdade, porém eu não conheço vocês. Então apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o fogo eterno, a perdição eterna, é preparado para o diabo e seus anjos, mas os seres humanos que insistem em viver fora da direção de Deus, vai para lá, junto com o diabo e seus anjos, que também não quiseram andar de acordo com a direção de Deus, com as leis de Deus, e foram expulsos do céu. Então, automaticamente, todos os seres humanos, homens e mulheres, que não querem andar de acordo com as normas do Criador, vai para lá, junto com o diabo e seus anjos, que são os demônios dos dias de hoje, que trabalham aí nos terreiros, que manifestam nas pessoas aí. São os demônios, são os anjos que um dia foram expulsos dos céus. Então, esta é a palavra do Senhor Deus, que sirva de exemplo para mim e para você. De nada adianta viver aqui nessa terra apenas passando uma imagem de homem de Deus, de mulher de Deus. Nós temos que verdadeiramente sermos homem de Deus e a mulher ser uma mulher de Deus. Porque por mais que possa passar uma imagem e enganar o próximo, mas a Deus ninguém engana, porque Deus vê o que está dentro da pessoa. E quando Ele olha para o que está dentro de mim e de você, se tiver alguma coisa que não está de acordo, a pessoa é reprovada. Assim como Eliabe foi reprovado, a pessoa também é reprovada. Deus não é Deus de confusão. Jesus disse: naqueles dias muitos vão chegar diante dele. Ele vai dizer: eu não conheço vocês, vocês são malditos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Dura coisa para essas pessoas que vão ouvir isso. Dura coisa. Porque viveram aqui na terra, professaram o nome de Jesus, mas não andaram segundo os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Esta é a palavra do Senhor Deus.